Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar o Bom Dia Agronegócio, a sua abertura de mercado, aqui no noticiasagricolas.com.br, também no nosso canal no YouTube, dando início à programação da nossa primeira edição da TV Notícias Agrícolas. Então, juntos vamos construindo aqui as nossas notícias, vamos falando sobre os destaques desta manhã de quinta-feira e o que impacta os mercados, quais são as situações e decisões políticas que também impactam o setor do agronegócio, enfim, tudo concentrado aqui no Bom Dia Agronegócio. E na edição de hoje, nós vamos tratar dos juros no Brasil, dos juros nos Estados Unidos e dos juros que o ministro Carlos Fávaro já está estudando para o Plano Safra 2025-26. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o preço dos fretes que subiram expressivamente nos últimos dias, em especial no Centro-Oeste, mais especialmente ainda em Mato Grosso, e vamos falar também sobre os preços do boi gordo, já que o momento é de alta um pouco mais limitada para os preços da arroba, embora os mercados ainda estejam, ou os preços ainda estejam mantendo-se firmes. Hoje é quinta-feira, então é dia de quinta com a pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, mas quem recebemos é Cristiano Palavro, diretor da consultoria, ele já estará conosco, vai trazer todas as respostas para as perguntas de vocês, então se adiantem, façam suas perguntas, deixem aqui as suas mensagens e juntos nós vamos também respondendo tudo em tempo real para vocês. O nosso assunto é entender como é que esse mercado de soja está se construindo com tantas informações novas que vai recebendo, mas sem grandes confirmações de todas elas. Então a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. São 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Chegar aos preços, antes de mais nada, na Bolsa de Chicago nós vemos os grãos voltando a recuar nesta quinta-feira. O contrato março na soja tem 10 dólares e 52 centos por bushel, 0,7% de queda. O milho, 4 dólares e 94, 0,3% de baixa. E o trigo, 5 dólares e 61, caindo também, tem 0,2% de queda. Entre os derivados, vamos observar também, porque ontem o farelo teve uma subida expressiva, um dia de recuperação, de retomada de fôlego, hoje já volta a trabalhar em campo negativo. Então, 307 dólares e 90 centos por tonelada curta, 0,6% de queda. No óleo de soja, são 0,8% de baixa, 44 centos mais 61 por libra-peso. Vamos checar ainda as soft commodities na Bolsa de Nova York e, naturalmente, o café é o destaque ainda. E vocês vão ver que está escrito aqui embaixo, né? Café vai buscar os 3 dólares e 70 por libra-peso. Alcançou. Entre eu passar as informações e chegar aqui com vocês para fazer o Bom Dia Agro, 3 dólares e 70 mais 52 por libra-peso, 1,08% de alta, e aqui no café é renovação de recorde. Mais uma vez, os preços historicamente altos são as maiores altas em 50 anos para os preços, então 3 dólares e 70 mais 35 por libra-peso, 1,03% de alta agora para o arábica negociado na Bolsa de Nova York. O açúcar caindo um pouquinho, 0,8%, 19 centos mais 30 por libra-peso. O algodão, 66 centos mais 44 por libra e uma queda de 0,3%. E checamos também as commodities que não agrícolas, metálicas e energéticas, hoje com o petróleo recuando. Então nós temos o WTI com 0,07% de queda para 72 dólares e 57 centavos por barril. No Brent são 75 dólares e 56 centavos, com uma baixa também de 0,07%. O gás natural sobe 1,4%, ouro, prata e cobre também trabalham em campo positivo. O ouro sobe 0,8%, a prata sobe 2% e o cobre 0,4%. O dólar index, enquanto tudo isso acontece, sobe um pouquinho também, 0,08%, 107 pontos mais 905. Será que essa semana ainda retoma os 108 pontos? Estamos de olho nesse dólar index. Há uma tendência de que ele permaneça valorizado no cenário internacional, o dólar, de uma forma geral. Vejamos como ele vem se comportando frente aos seus pares. Nessa semana tem tido uma semana bastante volátil, vai testando aí os dois lados da tabela, portanto, o índice dólar. Bom, para fechar, lembra você que é feriado na Ásia, feriado do Ano Novo Lunar, então nós temos ali os mercados fechados, né? As bolsas de Dalian, da Malásia e outras bolsas na China
fechadas, então não temos as referências para as negociações na Ásia. São 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação, vamos refrescar, porque ontem eu adiantei aqui no Bom Dia Agronegócio. Super quarta, isso quer dizer, juros nos Estados Unidos, juros aqui no Brasil, tudo muito tenso e, de fato, as confirmações vieram exatamente como o mercado estava esperando. O Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nessa quarta-feira seguir o ritmo de aperto nos juros já previsto e elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual a 13,25% ao ano, em uma decisão unânime da sua diretoria, e manteve a orientação de mais uma alta equivalente em março, deixando os passos seguintes em aberto. Abre aspas para o comunicado do Copom. Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação, a meta a depender da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Então, nós tivemos essa movimentação pelo Banco Central, foi uma decisão unânime da diretoria, isso é muito importante, porque nós temos ali uma elevação de juros, uma elevação de 1 ponto percentual, que não é pouco, para 13,25% ao ano, numa diretoria que tem a sua maioria de indicados pelo presidente Lula, que vinha criticando severamente a alta dos juros. Mas como ele não consegue, então, fazer a sua própria lição de casa, controlar os seus gastos, trazer equilíbrio fiscal para o país, a inflação continua e todo esse cenário econômico já conhecido perdura, vem aí a taxa de juros. O Copom, ou o Banco Central, como quisermos, ele é técnico, ele precisa ser técnico. E eu reforço, quase todos os dias eu falo sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio. O Banco Central, ele tem uma jovem autonomia. A lei de autonomia do Banco Central, ela data de 2021. Então, nós estamos aprendendo a entender essa economia do Banco Central mais do que nós, o próprio governo federal. Então, nós tivemos um governo, por exemplo, um mandato de Roberto Campos Neto, que foi bastante profícuo, e agora a gente vê essa situação. Então, nesta reunião chefiada pelo senhor Gabriel Galípolo, houve esse aumento de 1%, com essa possibilidade, lembrando, de termos ali uma alta equivalente de mais 1 ponto percentual em março, ou seja, vamos a 14,25%, já nos aproximando muito do que os especialistas indicavam de uma Selic voltando aos 15%, a taxa básica de juros do país. Pois bem, essa foi a primeira reunião que Gabriel Galípolo assumiu, desde que Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central no dia 1º de janeiro. O encontro também reuniu os novos diretores de política monetária da autarquia, o senhor Newton Davi, da regulação, Gilneu Vivan, e de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta, Isabela Correia, todos eles indicados por Lula. Sob o impacto do aumento dos custos de alimentos e transportes, a inflação oficial do país acelerou 0,4% em novembro para 0,52% em dezembro. Como consequência, o IPCA fechou o ano passado com uma alta de 4,83%, de acordo com o IBGE. A meta central da inflação é de 3%, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, nós já superamos os 3%, que é o centro da meta, e esse 1,5 ponto percentual para cima. Seria 4,5%. Estamos em 4,83%. Ou seja, estamos aí olhando para isso. Desde a reunião de dezembro do Copom, as projeções medianas do relatório Focus para a inflação de 2025 e 2026 aumentaram em 1,4% e 0,52 ponto percentual, respectivamente, atingindo 5,5% e 4,2%. Além disso, o IPCA 15 de janeiro indicou um agravamento na trajetória da inflação de serviços, um fator acompanhado de perto pelo Banco Central. 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Segundo a notícia de hoje, os juros nos Estados Unidos. Ontem o Banco Central americano, ou o Federal Reserve, também trouxe uma movimentação, uma movimentação não, mas uma definição
sobre a sua taxa de juros, indicando uma estabilidade e retirou a referência de progresso da inflação em seu comunicado divulgado ontem no final da tarde. O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos inalterada na faixa de 4,25%, de 4,25% a 4,5% nesta quarta-feira e deu poucas informações sobre quando novas reduções nos custos de empréstimos poderão ocorrer em uma economia em que a inflação permanece acima da meta, o crescimento segue firme e a taxa de desemprego é baixa. O Banco Central dos Estados Unidos retirou de seu último comunicado de política monetária o trecho que dizia que a inflação progrediu em direção à meta de inflação de 2% do Fed, destacando apenas o ritmo de aumento dos preços continua elevado, ou seja, continua a inflação. As leituras recentes dos principais índices de inflação nos Estados Unidos permanecem cerca de 0,5 ponto percentual ou mais acima da meta do Fed. As autoridades dizem acreditar amplamente que o progresso na redução da inflação nos Estados Unidos será retomado neste ano, mas agora mantiveram os juros inalterados enquanto aguardam dados que confirmem este movimento. A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido, a taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas, segundo informou o Comitê Federal de Mercado Aberto do Banco Central, que define a política monetária em um comunicado após o final de sua última reunião de 2 dias. Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa da taxa básica, o comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos, fecha aspas, para o Comitê Federal de Mercado do Banco Central americano, do Federal Reserve, que ontem, então, manteve a taxa de juros dos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. Só um comentário a mais. Em uma coletiva de imprensa dada pelo Jerome Powell, que é o chairman, né, do Federal Reserve, ele, após a divulgação do comunicado, ele disse que não é necessário ter pressa para ajustar a postura do Fed de política monetária e que a política de juros está bem posicionada para os desafios atuais. Então, juros ainda elevados, vamos dizer dessa forma, nos Estados Unidos, numa tentativa de controlar a inflação. Vejamos também quais serão as declarações de Donald Trump em torno desse assunto e o que ele poderá tentar fazer. Porque em seus discursos também já falou, a gente vai tentar baixar os juros, enfim, vamos revisar ali algumas políticas do Federal Reserve, mas lembrando que o Federal Reserve também é uma autarquia, uma instituição com bastante autonomia. Nos Estados Unidos já é uma autonomia mais madura. Então, isso faz toda a diferença nessas definições, portanto. 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Ainda falando de juros, né? Hoje a gente tirou o primeiro bloco aqui do Bom Dia Agronegócio para falar de juros. Bom, mas por quê? Porque é importante entendermos que o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, já está fazendo ali alguns movimentos para garantir que o Plano Safra possa contar com juros diferenciados para trazer estímulo ao produtor, para estimular a produção, estimular inclusive o crescimento da produção. O quanto disso é importante? Muito, porque se o governo está estudando medidas para conter o preço dos alimentos, precisaria estar no escopo do governo nesse momento trazer estímulos ao produtor, olhar para a nossa agricultura, olhar para o nosso produtor, olhar para dentro. Então, nisso, Donald Trump é um ótimo exemplo para nós. Olhar para nós, olhar para o Brasil e entender que Brasil nós queremos. Pois bem, o ministro da Agricultura, o Sr. Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira que a pasta estuda implementar taxas de juros diferenciadas para o Plano Safra de 25, com o objetivo de impulsionar a produção, principalmente de insumos considerados mais importantes. Nós vamos fazer, por exemplo, direcionamentos de taxas de juros, já que nós não temos um orçamento que pode ter juros muito atrativos para todo o Plano Safra, em virtude da Selic tão alta. Vamos ver o que é importante. Arroz, feijão, hortifrutis serem mais estimulados, disse em entrevistas o jornalista
aos jornalistas o ministro Carlos Fávaro da Agricultura ao lado de Fernando Haddad, com quem teve também uma reunião nesta semana. Questionado se a taxa diferenciada seria uma inovação da pasta dele, o Carlos Fávaro afirmou que a diferenciação dos juros deve ser feita por meio de alguma medida que já exista no Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar. Contudo, o ministro destacou que a proposta ainda está em uma análise incipiente. Entre outras medidas que o Ministério da Agricultura estuda para o financiamento da agropecuária, o ministro citou a possibilidade de ampliar a ação das LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Fávaro afirmou que se reunirá novamente com ministros da Fazenda e representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Conab para discutir mais propostas. Indagado sobre possíveis reduções nas tarifas de importações para baixar os alimentos, ele destacou que não estão em análises medidas heterodoxas ou qualquer tipo de pirotecnia. Bom, ele disse, abre aspas, sobre este assunto do preço dos alimentos, o ministro Fávaro. Não é uma medida para importar alimentos, para afrontar o produtor brasileiro de jeito nenhum. É uma medida pontual que, eventualmente, se houver necessidade, sem afetar a produção interna, e se tiver alguma coisa que lá fora está um pouco mais competitiva, pode ser estudada, mas é com muita tranquilidade, com muito equilíbrio que estamos estudando, sem pirotecnia. O que é possível entender da fala do ministro Carlos Fávaro neste trecho específico, que é o ministro Fávaro que, entendendo da agricultura, entendendo do produtor rural, tendo sido produtor rural, ele precisa trazer algum alento para esse profissional neste momento, já que o governo não o faz. Essa falta de pirotecnia não existe, porque ao passo em que o governo vem a público falando sobre isso, ele vai causar um alvoroço, ele vai deixar o setor em polvorosa. Isso é claro e evidente. Agora, quando ele diz também alguma coisa que lá fora esteja mais barata, se um dia, se precisar, se acontecer, a gente tem uma memória fresca da questão dos leilões de arroz. Nós quase fizemos leilões para importar arroz com o Brasil bastante abastecido. Então, o Brasil continua abastecido. Óbvio, nós temos problemas de clima, mas esse discurso não mais cabe nesta análise em 2025. Sabemos que não é o caso. Então, é a questão climática, a diminuição da oferta, isso é a lei de livre mercado, a oferta e demanda direcionando as cotações. Agora, dizer que se acontecer, ministro, eu, o senhor e os produtores sabemos que não é bem assim. Está implementada a lei? Pode acontecer? Vai acontecer. O que vale para esse governo é garantir uma elevação da sua popularidade, que está baixa, está caindo e já está preocupando porque o ano que vem é ano de eleição. 8 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Quarta manchete de hoje, mercado do boi gordo pela perspectiva do CPEA. Mercado que também vem chamando bastante atenção. Teve um 2024 para anotar ali nas suas linhas douradas do seu diário, uma retomada de trajetória de fôlego da pecuária. Para esse início de ano, como já era previsto, os preços continuam sustentados, porém, eles têm ali algum ajuste com os quais tem de trabalhar nesse momento. E segundo as informações do CPEA, divulgadas nesta manhã de quarta-feira, nós temos neste momento um cenário de altas um pouco mais limitadas para o boi gordo, né? Nós temos essas altas da arroba um pouco mais contidas. Veja só, o movimento de alta nos preços do boi gordo foi limitado nos últimos dias, conforme apontam os levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, isso se deve ao aumento do volume de fêmeas ofertadas pelos pecuaristas, motivados pela forte valorização dessa categoria dos animais. Além disso, a maior agilidade no ganho de peso de fêmeas em comparação aos machos em um momento de recuperação de pastagens acaba restringindo a demanda pela arroba de boi para o preenchimento das escalas. De um modo geral, pesquisadores do CPEA explicam que a procura do varejo tem surpreendido positivamente operadores do setor, ainda que as vendas de carne no atacado estejam em ritmo lento nesta segunda quinzena de janeiro, que já é tipicamente um mês mais fraco de negócios. Assim,
visando atender às demandas interna e externa, os frigoríficos estão mais ativos na compra de animais. Então, nós temos esse cenário. Ontem, inclusive, na nossa entrevista no nosso momento ali de entrevistas do Boi Gordo, a Isabela Camargo, que é zootecnista e analista da HN Agro, nos informou que o atacado está melhorando a movimentação, ou melhorou a movimentação dos negócios nessa quarta-feira, trouxe ali um outro fôlego para a arroba. A demanda interna, de fato, está um pouquinho mais fragilizada, um pouco mais fraca, contrastando ali com as exportações que continuam a registrar um bom desempenho, que podem ter um recorde sendo registrado em janeiro e ainda sendo um fiel da balança importante para os preços do boi gordo aqui no Brasil, a nossa exportação. Inclusive, o Felipe Fabre, que é analista da Scott, complementou essas informações no dia anterior, afirmando que, de fato, nós temos essa demanda interna mais contida, podendo se estender para a primeira quinzena de fevereiro. Então, nós devemos ter aí uma segunda quinzena, uma primeira quinzena do próximo mês, ainda de consumo interno um pouco mais contido. É retomada do Brasil, né? Retomada depois das festas de final de ano, nós estamos no período de férias escolares, então tudo isso mexe bastante com a demanda interna por carne bovina. E que, de fato, nós temos ainda uma oferta um pouco mais controlada pelos pecuaristas nesse momento, garantindo ali que os preços estejam pelo menos firmes, né? Pelo menos mantenham-se fortalecidos, é o que nós temos visto até este momento. Vamos ver como é que ficou o indicador CPEA ontem para o boi gordo, assim a gente tem uma referência bastante abrangente, R$ 325,85 por arroba, com uma alta de 0,2%. E vamos dar uma olhadinha também em como ficaram os nossos negócios na B3. Já já a gente tem a abertura dos negócios aqui no Brasil, mas enquanto isso a gente checa o boi, fechamento de ontem, já já novos negócios aparecendo para você aqui na nossa tela do Notícias Agrícolas. Ontem o boi gordo fechou em campo misto, né? Alguns contratos recuando um pouquinho, outros voltando a subir. O contrato fevereiro, R$ 324,15 por arroba, 0,5% de alta, 0,5% de ganho. O março, R$ 322,15, uma alta de 0,9%. E o abril, R$ 317,75, 0,4% de alta. Então, percebam que tivemos aí uma movimentação expressiva, né? Depois desse 2024, de tentar ajustar os preços. E agora, essa certa calmaria pela qual passa o mercado do boi gordo. Vejamos como vem o mercado, principalmente depois da segunda quinzena de fevereiro. E aí já vai ter carnaval e tudo mais. Então, março vai nos dar, talvez, um caminho mais claro para os preços do boi, para os preços da arroba nesse 2025. 8 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Para concluirmos as nossas notícias da manhã, um destaque importante nesse momento, e nós temos falado bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas de uma forma geral, é a condição da nossa capacidade logística limitada. Apesar das quebras que nós vamos registrar de safra, então nós já vemos as consultorias reduzindo as suas projeções. A gente vai falar hoje com o Cristiano Palavra da Pátria Agronegócios, que vai nos trazer também uma perspectiva, né? Embora o novo levantamento das safras, da Pátria de safra, ele vai chegar no início de fevereiro, nós já vemos que essas empresas, elas estão ali trabalhando para diminuir as suas projeções, justamente olhar para isso. Então, estamos acompanhando, estamos de olho. Ótimo. Bom, o que acontece nesse momento? Apesar dessas quebras, apesar dessa diminuição, nós temos também nós temos ainda, né, melhor dizendo, uma safra recorde de soja. É muita soja que nós precisamos escoar com uma capacidade de logística a mesma dos últimos anos. Então, nós aumentamos o nosso potencial produtivo, mas não aumentamos a nossa capacidade de escoamento. Então, nós estamos olhando para isso, nós estamos olhando com bastante atenção. Nós temos cerca de 85% de capacidade estática de armazenagem, um déficit de 15% quando a gente olha para a nossa produção. Isso acaba pressionando
todos os modais logísticos, porque o escoamento vai ter de acontecer da soja, inevitavelmente. Segundo um levantamento da Agriinvest, dividido conosco ontem pelo Marcos Araújo, analista de mercado da consultoria, os preços nos últimos dias, em uma semana, dos fretes subiram 40%, ou R$ 7,80 por saca, na região ali do Médio Norte. Então, uma rota Sorriso-Porto, por exemplo, nós estamos falando de um aumento por tonelada de mais de R$ 100. Então, nós estamos falando de um valor de frete que era, na semana passada, de R$ 300, alcançar agora R$ 430 por tonelada. Repito, um aumento de R$ 7,80 por saca. Isso vai sair do bolso do produtor. O Marcos fez contas ontem muito completas, como sempre é comum das suas análises, né? Trazer essas. O Marcos traz esses cálculos detalhados com frequência e divide isso com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, que para nós é muito importante. E ele falava justamente sobre isso ontem. Falou, Carla, nós tivemos um aumento de R$ 6,00 aproximadamente dos preços da soja base Porto por saca nesses últimos dias, ao mesmo tempo em que nós tivemos um aumento de R$ 7,80 por saca nos fretes. Quem vai pagar essa conta? É o produtor. Esse 7,80 vai sair da margem de rentabilidade do produtor. Então, isso é grave, isso é sério e está sendo acompanhado. Nós recebemos, logo no início do ano, o pessoal da Exalc-Log, né, o Fernando Bastiani aqui no Notícias Agrícolas, que é pesquisador da Exalc-Log, e ele já apontava que nós deveríamos ter uma safra com fretes pelo menos 20% mais altos do que os registrados na safra anterior, e que de fato nós deveríamos ter um pico dessas altas agora quando a colheita se intensificasse. No entanto, nós precisamos lembrar que a colheita aqui no Brasil vai sofrer um atraso, vai ter um outro período de pico por conta do excesso de chuvas em regiões chave de produção. Inclusive ontem a própria AproSoja Mato Grosso trouxe um comunicado bastante detalhado falando sobre esse atraso, né, nos trabalhos de campo, depois que 29 cidades decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Veja só, produtores de soja e milho de Mato Grosso seguem enfrentando os desafios por conta da instabilidade do clima no estado na safra 2024-25. Se durante o período de plantio muitas regiões do estado sofreram com o atraso da chuva, atrasando também o plantio da soja, agora com o período de colheita, sojicultores estão enfrentando problemas para colocar as colheitadeiras no campo com as fortes chuvas em algumas cidades, principalmente na região leste e médio norte. Até a última terça-feira, dia 28, 29 municípios decretaram situação de emergência por conta do alto índice de chuva, chegando a um acúmulo superior a 400 milímetros nas últimas semanas, interferindo diretamente na colheita da soja, como afirma o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, o senhor Luiz Pedro Bier. Ele diz, abre aspas, isso, de certa forma, já era esperado pelo atraso de semeadura no plantio da safra 24-25, que também começou em ritmo muito lento. Porém, temos um fator que não contávamos, que é um fator inesperado, que é a grande quantidade de chuva. Nos últimos 20 dias, a chuva veio com força no estado, em grandes volumes e com muita frequência, impossibilitando o trabalho no campo. Ouça agora. A logística também tem sido, segundo a AproSoja, uma preocupação para os produtores, já que as fortes chuvas vêm causando, além desse aumento no preço do frete que eu acabei de relatar, destruição das estradas, pontes provocando alagamentos, obstruindo as rodovias municipais devido a atoleiros, deslizamentos, e tudo isso preocupa na hora de escoar a produção também, como ressaltou o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso. Mais uma situação. A armazenagem, que é um gargalo no estado, está sendo desafiada novamente com os armazéns com muita fila e com muito trabalho para secagem. E também a logística que com essas chuvas piorou muito as estradas sem pavimentos, estão esburacadas e com atoleiros, é um cenário desafiador para o produtor mato-grossense. Pois bem, nas próximas semanas, conclui o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, devemos ter um avanço grande na colheita, caso o sol apareça, porque tivemos um plantio
atrasado e finalizado muito rápido. Então, a janela de plantio foi curta e devemos ter um grande avanço da colheita nas próximas semanas no estado inteiro, finalizou Bier. Ou seja, nós temos aí um Mato Grosso para ter um monitoramento constante, para ter um entendimento do que pode acontecer, e isso é fundamental. Enquanto a gente espera a nossa conexão com o Cristiano Palavro, que é diretor da Pátria Agronegócio, estará conosco. Quero só chamar a atenção aqui para alguns comentários. O Márcio Eno nos trazendo aqui, ó, R$ 118 a soja e R$ 61 o milho, R$ 73 por saca de trigo na região ali de Nova Santa Bárbara, né, no Mato Grosso, no Paraná. Então, preços ali ainda trazendo algum fôlego também para os produtores. R$ 118, Márcio, na soja. Me conta como é que estão as suas margens. A Aline está pontuando aqui a situação, Aline de Sorriso, Mato Grosso. Bom dia para você também, Aline. Ela diz assim, ó, mas essa questão do arroz foi devido ao atraso do pessoal que estava armazenando o arroz falar para a população que tinha reserva. Acho que o diálogo tem que ser o norte. Aline, eu concordo contigo. Tudo que tem diálogo tem solução. Agora, não, essa questão do arroz não foi devido ao atraso do pessoal que estava armazenando o arroz para falar para a população que tinha reserva. Essa questão do leilão de arroz, ela veio no dia seguinte, ela já foi ventilada pelo governo no dia seguinte das enchentes mais drásticas lá do Rio Grande do Sul, quando nós tivemos ali a chegada do presidente, o presidente sobrevoou o local, enfim, o ministro Fávaro também. Logo eles já ventilaram, no dia seguinte, ventilaram a possibilidade do leilão de arroz. Não havia nem tido tempo hábil, né? Então não era ninguém reservando arroz, guardando arroz, porque houve inclusive essa notícia na mídia, né? Produtores de arroz estão segurando arroz para não vender e vender mais caro. Isso não existiu. A Federarroz se manifestou imediatamente dizendo que nós tínhamos arroz em outros estados. Então nós temos sim de ter muito cuidado com essas declarações de que nós implementamos essa lei porque caso a gente precise. No caso a gente precisa, Aline, a gente quase sempre precisa e quase nunca ela é necessária, mas ela é muito mais uma ferramenta de retórica e narrativa do governo do que efetivamente medidas para atender a população. Então a gente precisa ter muito cuidado porque essa linha é bastante tênue, mas você tem 100% de razão. O diálogo é o norte. Aonde tem diálogo, tem solução. 8h32 pelo horário oficial de Brasília. Olha só aqui o Márcio complementando a informação. Bases da soja aqui na região, menos 146 pontos. Quem paga é o produtor. Atenção total. Assunto para a gente tratar agora também no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, e quem a gente recebe nessa quinta-feira, quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, é Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente aqui na nossa abertura de mercado, no nosso programa matinal do Notícias Agrícolas. Muito bom dia, Carla. Prazer enorme estar aqui com você. Sempre uma satisfação conversarmos e tratar um pouquinho mais desse mercado, dessas projeções aí que a gente tem daqui para frente. E mais que isso, prazer estar sempre com você aqui nessas quintas-feiras. Obrigada, Cris. Para nós também é um privilégio ter as suas análises, a sua perspectiva, a perspectiva da safra, da Pátria, sobre essa questão da safra. Na última entrevista que eu fiz com o Matheus, ele me falava que no começo de fevereiro a Pátria vai trazer um novo ajuste ali de produção. Só que dá pra gente entender até esse momento, Cris, que novos cortes nesses números serão inevitáveis diante dos cenários que nós estamos observando até esse momento. Acabei de citar aqui essa questão da ProSoja, que trouxe 29 cidades mato-grossenses decretando situação de emergência por conta do excesso de chuvas, né, Cris? Olha, Carla, dá sim para a gente já adiantar que esse levantamento muito provavelmente vai trazer uma retração de safra. Ainda não temos os números finais, mas só para ilustrar um pouco, né, como foram os levantamentos da Pátria aí nesse início durante essa safra 2024-25. Nós começamos esse ano com uma expectativa em torno de 166 para 167 milhões de toneladas. Isso no primeiro levantamento lá entre outubro e novembro, que é um levantamento muito mais estatístico do que observando uma realidade de campo, né? Já que a gente tem
está muito no começo da safra ainda, acaba olhando mais para o dado de área plantada, né? Que aí a gente tem um dado mais firme, já tínhamos um plantio bem adiantado naquele período. Interessante que em dezembro, Carla, principalmente ali por volta do dia 15, 16 de dezembro, nós chegamos a uma estimativa, colocando um potencial máximo nos estados, e até dia 15, 16 de dezembro, nós tínhamos ainda uma perspectiva muito, muito favorável de safra. Nós não tínhamos observado grandes problemas no Centro-Sul, em especial no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Nós não tínhamos, logicamente, né, Cris? trabalho de colheita. Oi, Ah, pois tá me não. ouvindo? A gente teve um cortezinho no seu áudio, mas voltou. Ah, beleza, desculpa. Então, voltando aqui, Carla, no levantamento de dezembro, eu não sei quanto ficou cortado, mas seguindo aqui, no levantamento de dezembro, nós tivemos ali um levantamento que trouxe o máximo potencial produtivo que a gente observava aqui para a soja brasileira, um número que poderia, o número oficial da pátria em dezembro foi na faixa de 170 milhões de toneladas, mas havia uma perspectiva que a gente poderia chegar, assim, a casa de 174, 175 milhões de toneladas. Não à toa, né, por coincidência ou não, mais ou menos nesse período, 15, 16 de dezembro, nós tivemos um fundo do poço ali para Chicago, né? Nós tivemos Chicago buscando ali a casa dos 9,50 dólares por bushel. Já agora em janeiro, Carla, a gente já fez um corte importante nessa produtividade, porque nós já tínhamos esse cenário de excesso de umidade na região central do Brasil e nós tínhamos um cenário muito claro de problemas no Mato Grosso do Sul, em especial na região sul do estado e no oeste do Paraná, e problemas iniciais já na safra do Rio Grande do Sul. Então, esse número voltou para 167 milhões de toneladas. Então, a gente já está ali cerca de 7 milhões de toneladas abaixo do máximo potencial. Agora, para fevereiro, Carla, eu acredito num número oscilando entre 164, 165 milhões de toneladas, um corte aí de mais 2 a 3 milhões de toneladas, pelo que a gente está vendo agora. É claro que isso pode se agravar, até porque há uma perspectiva de que essas chuvas voltem a persistir durante o mês de fevereiro, principalmente a primeira semana até o dia 10. Então a gente pode ter cortes ainda maiores. Mas vale lembrar, né, cara? No ano passado a gente produziu menos de 150 milhões de toneladas. Estamos falando de quebras? Sim, mas ainda estamos falando de uma safra com potencial recorde e nós estamos entrando em plena colheita, então não necessariamente esses cortes vão se refletir em um grande movimento de mercado, em especial em tempo dos produtores que têm suas colheitas agora, suas despesas agora para março e abril, realmente aproveitar desse cenário. Isso olhando só para o Brasil, a gente tem perdas também no Paraguai, na Argentina, mas o grande recado ainda é uma safra robusta, mas é uma safra que está se afastando do seu potencial máximo. Cris, isso continua sendo um combustível importante para os preços na Bolsa de Chicago ou o mercado já tem esse entendimento? E nesse momento, onde tem ali alguns outros fatores com os quais lidar, como por exemplo as retenções mais baixas na Argentina e ainda há muita dúvida em torno dessa medida do governo de Milei. A China ausente do mercado, o Donald Trump ameaça, né, esse morde-a-sopra com a China. Apesar de todos esses fatores estarem também no radar, essa condição, né, desse distanciamento da máxima do seu potencial produtivo na soja continua sendo um pilar importante para Chicago? Continua, Carla, mas se eu fosse atribuir fatores para que Chicago tenha saído desse fundo do poço lá de meados de dezembro para os atuais patamares, é claro que esses problemas na América do Sul geram sim um incentivo para o mercado, mas eu atribuiria um peso até mais importante, ou tão importante quanto, pelas mudanças dos números da safra americana e do enxugamento, vamos dizer assim, dessa super oferta global. Nos Estados Unidos, o que me chama a atenção é que o SDA trouxe esses dois cortes importantes entre dezembro e janeiro. O estoque americano, que até durante a colheita deles estava com uma projeção de um maior estoque das últimas 5 a 6 safras, já é um estoque bem menor. Ah, mas cortou 5 milhões de toneladas, mas falando em estoque americano, foi um corte de 33, 34%. Então é relativamente significativo. E a gente sabe que a Bolsa de Chicago ela tem um olhar em especial sobre a oferta e demanda americana, né? Então eu vejo que sim, esses números do Brasil, da Argentina, do Paraguai trouxeram um cenário de suporte sim para a ponta Chicago, mas eu vejo que esses cortes de oferta nos Estados Unidos, corte de estoques e até mesmo a redução do estoque global
que ainda é recorde, mas já não está naquele patamar máximo, isso sim foi um grande fator de melhoria para a Bolsa de Chicago. Uhum. Somado a isso, nós temos exportações americanas, que vão ser atualizadas hoje, né, as exportações semanais, mas Sim. que já mostram uma demanda 11% superior ao ano passado. Quando a gente olha para o milho, uma demanda 30% superior ao ano passado nos Estados Unidos. E aí sim, Chicago subiu até mais, né, para o milho. A gente teve aí, nos últimos 40 dias, uma alta de quase 15% em Chicago para o milho. Então, essa demanda concentrada nos Estados Unidos também é um fator que eu atribuo aí como um dos principais para esse suporte na ponta Chicago. Mas vale dizer, né, Carla? Chicago subindo, mas os preços aqui não mudaram tanto. Então, já é reflexo também de, apesar de uma safra quebrada, né, não é totalmente quebrada, mas uma safra menor, nós estamos tendo preços ali que não estão reagindo. Então, esse é um fato comum, já que a gente está avançando, colocando mais oferta no mercado. Cris, o que limita o avanço dos nossos preços aqui no Brasil? É justamente essa condição de, apesar de termos problemas na safra e esse entendimento de que teremos uma safra menor, ainda estamos falando de uma safra recorde, nós temos uma logística pressionada, isso tudo vai se combinando com o dólar que também caiu nesse início de ano, isso tudo vai se combinando e vai limitando esse avanço dos preços aqui no Brasil? Com certeza, Carla. Esses são os fatores de fato, né? Apesar de ser uma safra menor, é uma safra que vai entrar toda agora aí nas próximas semanas, né? Claro que as diferentes regiões do Brasil, a gente vai ter colheita até maio, mas a maior parte da safra vai entrar agora em fevereiro, até 15 de março. Então, isso é um fator muito forte, né? Para evitar que o mercado realmente consiga se sustentar de forma mais agressiva. O reflexo da safra brasileira, como sempre, está sendo dado nos prêmios, né? Lembrando que quando Chicago bateu aquele fundo em meados de dezembro, início de dezembro, nós tínhamos prêmios positivos na casa de mais 30, mais 40, mais 25, dependendo do mês. Agora já estamos trabalhando com prêmios negativos há algumas semanas, né? Isso é reflexo dessa expectativa de maior oferta. A limitação logística também deve acontecer. Importante dizer que até agora os fretes não subiram de forma significativa, até porque a safra está bem atrasada nos estados que começam ela, em especial Mato Grosso, mas fevereiro não tem jeito, né? Essas áreas vão chegar, a gente tem perspectiva de bastante chuva, mas vão ser muito mais áreas já em maturação final. Então, essa colheita vai avançar, vai dar uma espremida na nossa logística, sim. Então, a chegada da safra brasileira eu vejo como um grande limitador nesse momento de altas mais agressivas nos preços. E como você falou, somado a isso, nós tivemos um dólar beliscando lá 6,30, né? A máxima 6,28, Sim. ficou vários dias ali em 6,15, 6,20, 6,10, e agora a gente tem um dólar mais próximo de 5,90, até um pouquinho abaixo disso. Então, esses 20 centavos, 30 centavos fazem bastante diferença nessa conta da soja em reais, e isso também acabou limitando os preços nesses últimos dias. Agora, Cris, o quanto disso limita também os negócios aqui no Brasil? Porque eu imagino que, diante desse cenário e de incerteza sobre o que vai sair da lavoura efetivamente, o produtor vai ficar mais cauteloso e mais temeroso em comprometer uma parte maior da sua safra. Como é que os negócios estão avançando? Como é que está a nossa comercialização? Esse é um ponto bem importante, tá, Carla? Porque a gente chega nesse momento, né, com quem está, vamos dizer assim, mais conservador e fez uma venda mais agressiva em níveis percentuais, né? O cara que já vendeu lá 40, 45, 50 sacos por hectare, 35, ele fica apreensivo, de fato, em aumentar muito essa venda, porque há sempre um risco produtivo, né? E para quem está no Mato Grosso, algumas partes de Goiás, Rondônia, que observou esses excessos hídricos, fica aquela preocupação com uma frustração de safra. Por mais que o cara esteja baixista no mercado ou querendo se proteger, garantir realmente aquela receita, a gente sabe que é uma receita apertada, mas se ele quiser garantir aquela receita, ele vai até um certo ponto. Vai esperar colocar as máquinas lá em campo para ter certeza de quanto ele efetivamente vai vender. E isso acaba limitando negócios. O fato também de a gente não ter os preços acompanhando as altas em Chicago também é um fator limitador dos negócios. Na nossa visão, a safra está entre 45% e 46% já negociada. E eu vejo o produtor muito atento ao mercado, sabe, Carla? Ele aproveitou, sim, algumas janelas que a gente teve no começo agora de 2025, tivemos uma janela de preços um pouco melhores, Uhum. ali no final de novembro, lá atrás, no início de outubro. Então, o produtor foi realmente aproveitando essas janelas e a gente teve momentos de negócios muito intensos aqui no Brasil.
que foram ali quando os portos, por exemplo, chegaram a negociar próximo de 140 ali para a safra futura, 136, 137, não muito diferente do que está hoje, né? Mas a gente vê que o interior já está precificando um pouco pior, já também com esse basis, né? Com essa logística pesando bastante entre o preço lá da ponta exportação com o preço no interior. Então eu vejo que o produtor está atento, está aproveitando oportunidades, mas acaba ficando um pouco travado pelo risco produtivo. E vale dizer que esse risco produtivo também não está em todas as regiões, né, cara? A gente sabe que tem lugares que a safra está fantástica, fantástica mesmo. Exato. Cito o estado que eu estou aqui, Goiás, a safra está muito boa. As áreas estão chegando, nós não temos tantas áreas já prontas para colheita, então esse excesso hídrico não trouxe um prejuízo significativo. É claro que também há preocupação com o peso de grão, porque nós tivemos sim muitos dias nublados, né, ao longo desse ciclo produtivo. A Bahia é outro estado que está muito bem, né? Minas Gerais também com perspectivas muito boas, São Paulo. Então a gente tem vários locais do Brasil que se fala em safra recorde, produtividades muito boas. Então o volume de negócios ele tem sido dado em janelas e eu vejo que isso é um mérito do produtor que está conseguindo sim identificar essas janelas com o apoio dos seus consultores, enfim, como os nossos clientes aqui, e tenta realmente sempre identificar esses momentos melhores do mercado para ir avançando os seus negócios. E de fato, né, Cris, para a gente concluir nosso comentário dessa quinta-feira, realmente o que é necessário agora é entender a estratégia, talvez tendo de ser refeita, de acordo com todo esse atraso que se deu na colheita, essa concentração de colheita que nós devemos ter em algum momento, essa pressão sobre a logística que vai se dar, para que o produtor, revisando a sua estratégia, possa passar por esse momento justamente identificando essas oportunidades que o mercado vai oferecendo, inclusive não só para exportação, mas também a demanda interna, em alguns momentos, dando chances melhores de negócios para o produtor por aqui, né? Com certeza, com certeza. Agora é um momento de recalibragem aí das estratégias. Uhum. Acaba que agora o produtor ele vai ser, em grande parte, vai ser forçado a vender nesses próximos dias, porque as despesas vão chegar. A captação de crédito ela está complicada, ela está cara. Também não dá para dizer que vale a pena pegar recurso bancário para segurar a soja, porque existe um custo, existe um risco. Então, assim, agora é hora daquela quem não trabalhou uma boa estratégia nos últimos meses, agora vai ser forçado a pensar nessa estratégia porque as despesas estão muito próximas. E eu gosto muito de um comentário que o Matheus Pereira sempre faz aqui dentro da empresa, que é a velocidade do mercado não acompanha muitas vezes a velocidade da necessidade de caixa, né? Por Exato. exemplo, ano passado a gente teve uma colheita com os preços, essa época, o ano passado, estava todo mundo meio desesperado, né? Os preços estavam em franca queda. Depois, em abril, a gente teve uma recuperação. Para quem trabalha com 30 do 4, por exemplo, já pegou um mercado bem menos hostil do que estava em fevereiro. Outros, às vezes, por risco, por receio, tinha muita gente no mercado falando de soja 80 e tudo mais, acabou vendendo no pior momento do ano, né? Então, a velocidade da reação do mercado, ela não acompanha a tua necessidade de fluxo de caixa. Por isso que você tem que pensar realmente numa estratégia, especialmente para essas despesas mais curtas. Quando a gente olha para o futuro, para maio, junho em diante, sim, há um cenário positivo, que pode ser positivo lá na frente. A gente vai ter uma mudança na área plantada americana, pode ter fatores como o próprio dólar que venham a melhorar esse preço lá adiante. A gente tem o nosso mercado interno bem agressivo, a expectativa de crescimento no esmagamento brasileiro é significativo para esse ano, mas quem vai conseguir levar essa soja até lá com um custo justo, vamos dizer assim, e sem precisar fazer uma engenharia financeira para isso. Então, agora é hora de afinar a estratégia, mesmo que forçadamente, porque não há muito fator novo para vir agora durante a colheita. As perdas estão aí, o mercado está atento a elas, mas a reação do mercado pode chegar só tardiamente para quem precisa desse caixa ali para abril. Excelente, Cris, como sempre. Quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira, mais uma quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, sempre dia de crescente audiência e todo mundo querendo entender um pouco de como tá a perspectiva de vocês para o mercado. E tô ansiosa para conhecer o novo número da Pátria que sai aí em início de fevereiro, porque há essa realidade muito posta nos números de vocês. Então, quero muito agradecer mais uma vez a sua companhia e que você possa estar mais vezes aqui com a gente. Cris, obrigada.
Maravilha, Carla. Eu que agradeço o espaço aí, que agradeço a todos que nos acompanham, que tenham todos aí uma excelente colheita, pessoal, que a gente possa encontrar essas janelas de mercado para o produtor passar por essa safra, que é uma safra que talvez a gente tenha a menor margem dos últimos anos, realmente uma safra bem desafiadora. E, Carla, tem um ponto importante só para a gente fechar aqui. Sim. A safra está em plena colheita daqui uns dias, mas a safra 25, 26 já está em pleno planejamento e momento de compras. Então, atenção também para as oportunidades que a gente tem para a próxima safra, que tudo está começando mais cedo esse ano. O mercado está rodando mais cedo, o Porto está pagando 6, 7, 8 reais acima para 2026, então não dá para tirar o olho da próxima safra também. Vamos colocar isso na pauta para a gente já tratar na próxima quinta, Cris. Show de Então, bola. portas abertas para ti sempre por aqui, meu amigo. Obrigada por mais essa orientação, por mais esse alerta para o produtor. Um ótimo dia para você, um abraço para você e para todo o timaço da Pátria. Até mais, Cris. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigada. Bom, 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aos comentários, a participação de todos que estiveram conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. A gente vai concluindo por aqui a nossa edição. Na sequência, você acompanha o Guilherme Dorigatti e todas as informações do Realidades das Safras, construindo um retrato da safra 24 e 25 do Brasil com exclusividade para você aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Bom dia e bons negócios.